Boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença, pela partilha, né? Mas como a Maria Lídia colocou bem, nós estamos aqui por Nossa Senhora. É por ela que nós estamos aqui, porque ela nos leva a Jesus. Essa é o mistério, digamos, de Maria. Ela nos conduz a Jesus. E não é fácil falar de Maria, mas aqui estamos justamente para tentar desvendar um pouquinho mais desse mistério. Então, bom, já rezamos, já pedimos o Espírito Santo, mas vamos rezar um Ave Maria, pedindo que ela também, como mãe, nos acompanhe nesse momento de partilha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, então? O tema que me foi solicitado foi Maria, esposa do Espírito Santo. Eu vou ampliar um pouquinho mais esse tema. Ele é o tema central, mas eu vou ampliar um pouquinho mais. Mas a primeira coisa que eu queria lhes perguntar é qual é o mistério de Maria na vida de Jesus, mas também na vida de cada um de nós. Interessante o nome de Maria, antes de mais nada. O nome de Maria vem do hebraico, provavelmente Miriam, que significa Senhora Soberana, vidente ou pura. O próprio nome já fala algo de quem ela é. Mas é importante ressaltar que, para estudar esse mistério tão profundo, existe um ramo da teologia católica totalmente dedicada a Maria e que se chama justamente Mariologia. Não é possível fazer nenhum breve tratado de Mariologia aqui, não é possível abordar todos os aspectos que nós temos da vida dela, mas nós vamos tentar pegar alguns pontos principais que falam desse mistério e também do que ela tem a nos dizer. Aonde nós nos baseamos para falar de Maria? Nós nos baseamos nas tradições orais transmitidas pelos apóstolos, pelos evangelistas e pela primitiva comunidade cristã. É importante observar que já no século II, ou seja, nos anos 100 e algo, os primeiros padres da igreja já comentavam a importância de Maria dentro da própria igreja. Vamos recordar que os primeiros 3 séculos, século I, II e III, até o Edito de Milão, em 311 pelo rei Constantino, a igreja estava sob grande perseguição e não era possível ter outras situações mais abertas justamente sobre Maria. Desde a igreja primitiva, no primeiro século cristão, até o dia de hoje, foram sendo recolhidas e esclarecidos vários aspectos da vida de Maria. Muitas das fontes que nós temos de Maria são as fontes orais dos próprios evangelhos, dos 4 evangelhos. Inclusive, uma das fontes do evangelho de Lucas, quase com certeza, era justamente Maria. Quem poderia falar da infância de Jesus, senão ela mesma? Mas é interessante observar que nos evangelhos, Maria quase não aparece. Esse é um primeiro ponto muito importante de Maria. Ela é discreta. Ela é simplesmente um instrumento da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. De Maria quase não se fala no Evangelho. Por quê? Porque o foco do Evangelho, a boa nova, é Jesus. Ele é a nossa boa nova, o Filho de Deus que se faz homem através do sim de Maria e, portanto, o único intermediador entre Deus e a humanidade.
Assim é importante frisar desde o início desta partilha, desta conferência, que Maria não é Deus. Deus é unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Maria é uma pessoa única, por ter uma relação especial com esse Deus uno e trino. Ela é simultaneamente filha de Deus Pai, esposa do Deus Espírito Santo e a mãe do Filho, a mãe de Jesus. Não houve, não há e não haverá outra igual. E por isso nós dizemos que Maria teve 3 privilégios: a virgindade antes, durante e depois do parto. Como consequência, somente a Deus uno e trino nós adoramos, mas a Maria, simples, humilde e afetuosamente, nós veneramos. Esse é o verbo adequado para com Maria. Antes de mais nada, Maria já está prefigurada no Antigo Testamento. Eu baseei quase toda a conferência na Sagrada Escritura, para que vocês sintam a base bíblica de Maria, que muitas vezes é muito questionada por outras pessoas. Mas tudo o que nós temos e sabemos, aqui está. Em Gênesis 3,15, ele diz: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É o que Deus fala à serpente, o mal que causa divisão, desunião, que nos afasta de Deus, do próximo e de nós mesmos. Esse proto-evangelho, esse primeiro anúncio da Boa Nova, já aparece em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro da Torá, do Pentateuco. Ele faz esse primeiro anúncio da Boa Nova que demorará séculos para ocorrer, mas já prefigura uma mulher, Maria, cuja descendência, Cristo, lutará e derrotará a serpente, o mal, o pecado, o desamor. Eu sugiro a todos que pensem no pecado como desamor. Se o mandamento do amor é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, o pecado é não amar. Então, é um conceito mais amplo, o não amar, do que simplesmente um elenco de pecados. Então, cada vez que eu não amo, que eu não dou a minha vida por a minha vida, a minha própria vida e por toda a vida, eu ocorro num desamor. Essa é a noção, digamos, atual da palavra de pecado. Depois, em Isaías 7,14, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, o Emanuel. A virgem é Maria e o Deus conosco, o Emanuel, é o próprio Cristo. Mais tarde, em Miqueias 5,15, mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Então é muito interessante, o profeta Miqueias reitera a história de salvação e dá mais um dado. O nascimento do Cristo será em Belém, porque Maria dará à luz em Belém a cidade de Davi, de quem José era descendente, para que se cumprisse a profecia prevista em 2 Samuel 7, 14, 16, onde Deus, através do profeta Samuel, anuncia a Davi sobre a sua descendência. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono estará firme para sempre. E ainda em Isaías 11:1, um renovo, um broto sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Jessé é o pai de Davi, e cuja descendência vem o próprio José. Jessé é o pai de Davi, e a descendência de Jesus, que aparece em detalhes em Mateus 1, 20 a 23, o confirma. E assim nós passamos um pouco do Antigo Testamento para o Novo Testamento, onde Maria vem a ser citada. Vejamos Mateus 1, 18 a 25. Caso queiram acompanhar os versículos, alguns deles são muito importantes, então eu vou me deter neles.
ele diz: eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Então, na primitiva comunidade judaica daquele tempo, primeiro haviam os desponsais, mas o matrimônio, a coabitação, ocorria mais tarde. Então, a anunciação ocorre nesse ínterim, entre o desposar e a coabitação propriamente dita. Então, Mateus já deixa claro que Maria estava desposada com José, mas antes propriamente do matrimônio, concebeu em virtude do Espírito Santo. Então, essa é a concepção virginal de Maria. Maria era virgem antes do parto e ela tem uma concepção espiritual que vem a partir do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Imaginem a situação. Se José dissesse que Maria estava grávida de um filho que não era dele, ela seria apedrejada como adúltera. Ela corria risco de vida. Então José, que era um homem de bem, não quis difamá-la e resolveu rejeitá-la secretamente. Ou seja, ele pensou em abandoná-la. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José também tem anunciações. José, filho de Davi. Vejam novamente Davi, da casa de Jessé, tribo de Davi, José. Não temas receber Maria por esposa, porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Esposa do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque Jesus significa libertar o povo de seus pecados. Essa é a libertação que Jesus nos dá. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel. Novamente, Isaías 7,14. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ela tivesse conhecido o marido, ou seja, sem que tivessem tido relações, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Então Mateus deixa muito clara, na sua genealogia, como foi a origem propriamente de Jesus. Logo após a genealogia de Jesus, Mateus nos dá essa base bíblica da concepção virginal de Maria. Ou seja, a concepção de Jesus não foi obra humana, mas sim espiritual por parte do Espírito Santo. Então Maria, que é filha de Deus Pai, a escolhida, passa a ser agora esposa do Espírito Santo. E aqui estão dois dos privilégios de Maria: virgem antes do parto e durante o parto. Depois Mateus ainda acrescenta: tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então Mateus confirma que efetivamente Jesus nasceu em Belém, cumprindo novamente a profecia desta vez de Miqueias. Agora passamos talvez para o texto mais importante, Lucas, capítulo 1, 26 a 55. Temos toda a anunciação. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, novamente a palavra desposada, com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Atenção, essa é a primeira parte da nossa querida oração Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Essa é a base bíblica dessa oração. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significa semelhante saudação. Por que a perturbação? As fontes mais antigas indicam que Maria havia feito um voto já de virgindade. E depois eu vou dar a base bíblica que aparece no livro dos Números. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria,
pois encontraste graça diante de Deus. Com a graça de Deus, tudo é possível. Tanto que mais tarde vemos o próprio anjo avisa de Isabel, que era estéril e que está para dar à luz. Eis que conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas Maria continuava perturbada. Se ela optou por uma vida de virgindade consagrada, como isso ia ocorrer? Então Maria pergunta ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aí ele faz a menção a Isabel, e Maria então acaba respondendo. Ele diz também: Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse o que nós chamamos o seu fiat: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Maria o que faz? Ela vai servir. Ela se levantou, foi às pressas às montanhas, a uma cidade em Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, sua prima, aquela que era estéril. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel também ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Atenção, é a segunda parte do Ave Maria. Essa é a outra base bíblica dela. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Imaginem, Isabel não sabia da anunciação. Ela não tinha ideia de que o anjo havia visitado Maria. Mas por obra do Espírito Santo, aquilo lhe foi revelado. Então Maria responde com um dos mais belos cânticos evangélicos que nós temos, que é o Magnificat. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é o poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou dos tronos poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Então tudo indica que ela ficou até o nascimento de João o Batista e depois retornou. Um pouquinho mais para frente, Lucas 2, 4 a 7, cumpre-se um pouco a ida a Belém. Também José, havia um censo, e também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, partiu à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e ela deu à luz seu filho primogênito. Envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Atenção a essa palavra primogênito. Muitas pessoas dizem que por esse termo primogênito significaria que seria o primeiro dos filhos de Maria. Mas esse primogênito é a nossa concepção atual do que significa o primogênito. O primogênito naquele momento é muito mais do que isso. É uma condição jurídica de herdeiro de
tudo, inclusive de chefe de família, quando viessem afastar os outros. Então, não importa se ele tivesse 1, 2, 3 ou 10 filhos, mas o primeiro filho era o primogênito em senso jurídico de que ele seria o herdeiro de tudo. Mas isso não significa absolutamente que ela teve outros filhos. E essa primogenitura era motivo de briga nas famílias. Por exemplo, Esaú e Jacó, que brigam pela primogenitura. E rouba-se, em certo sentido, a primogenitura. Depois temos também em Lucas 2, 41 a 52. E aqui nós temos uma passagem belíssima de Jesus entre os doutores, quando Maria se dá conta da sabedoria do seu filho. E é a última vez que aparece claramente a figura de José. Depois José desaparece no Novo Testamento. Mas passemos a João. João 2, 1 a 5. 3 dias depois celebravam-se as bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Esta é a base bíblica do que nós consideramos a intercessão de Maria. Isso não significa que foi Maria que fez o milagre da transformação da água em vinho. Não, absolutamente não. Esse milagre foi feito única e exclusivamente por Jesus, mas Maria intercedeu por aqueles noivos. Então, por isso é que nós pedimos a intercessão de Maria, e esta é a base bíblica da intercessão de Maria. Não foi Maria que fez o milagre, que fique bem claro, mas ela intercedeu a Jesus para que ele fizesse o milagre. E essa sua última palavra, fazei o que ele vos disser, é o que nós temos que ouvir no contexto da nossa vida também. Cada um de nós deve fazer o que ele nos disser. Agora nós vamos para o terceiro privilégio de Maria, que é como foi possível manter a virgindade depois do parto. Antes do parto e depois do parto, teve a concepção, tudo pelo Espírito Santo. Mas depois seria natural que depois que tivesse nascido Jesus, na cabeça de muitos, que ela tivesse outros filhos com José. E aparece uma situação em Marcos 3, 31 a 35. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em primeiro lugar, antes de entrar na questão dos irmãos de Jesus, é muito importante esse momento, porque Jesus amplia a sua família. A sua família são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Todos eles são mãe, irmãos e irmãs de Jesus. Então, do seu círculo íntimo, ele expande a sua família, que é o que hoje nós consideramos a igreja. Então, nós somos família de Jesus, por sermos a sua igreja. E isso não significa que Jesus repudia Maria, absolutamente. Naquele momento, Maria não é apenas a mãe de Jesus, ela reconhece Jesus como o seu Senhor. Esse é um momento muito importante. Mas vamos aos filhos de Maria, os irmãos de Jesus. A palavra irmão, a origem dela em grego, adelphos, tem 3 grandes significados. O primeiro é irmão mesmo. O segundo é ser primo, os primos irmãos ou primos distantes. Mas o terceiro, no contexto do primeiro século cristão do judaísmo, mas ainda hoje em vários países do norte da África e da própria África, é o conceito de
comunidade. Todas as pessoas que estavam naquela pequena comunidade eram considerados irmãos de Jesus. E o que acontece? Nazaré, naquele momento, não é a Nazaré de hoje. Segundo a arqueologia, Nazaré, naquele momento, era um vilarejo de uns 100 a 150 habitantes, não mais do que isso. Então, era uma comunidade muito pequena. Inclusive, havia aquela gozação, quando Filipe pergunta, mas pode vir algo bom de Nazaré? Porque era tão insignificante Nazaré que não dizia nada para eles, absolutamente nada. Isso está em João 1, 45, 51. E quando Jesus se apresenta, eu sou Jesus de Nazaré, todo mundo diz, puxa vida, mas de Nazaré não tem sentido, né? Então, fiquemos com essa questão, que os irmãos de Jesus podem estar em 3 categorias: irmãos mesmos, primos ou membros da pequena comunidade que está em Nazaré. Mas o que acontece? E essa é a base bíblica da consagração de Maria. Em Números 30, de 1 a 17, estamos falando de um dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, da Torá para os judeus, já apareciam 3 formas de consagração da mulher, com voto de virgindade ou de abstinência sexual. Ele diz: eis que o Senhor ordenou, se um homem fizer um voto ao Senhor, ou se comprometer com juramento a uma obrigação qualquer, não faltará a sua palavra, mas cumprirá toda obrigação que tiver tomado. Se uma donzela que se encontre ainda na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou se impuser uma obrigação, e seu pai, tendo conhecimento do voto que ela fez, ou da obrigação que tomou, nada disse, todos os seus votos e suas obrigações são válidos. Então, uma jovem que de repente decide se consagrar a Deus na casa do seu pai, e o seu pai sabe desse voto e consente, esse voto é sagrado para os judeus. Mas mais ainda, porém, se seu pai se opuser, no dia em que tiver conhecimento disso, todos os seus votos e obrigações serão inválidos, e o Senhor perdoará porque seu pai se opôs. Se, na ocasião de seu casamento, ela estiver ligada por algum voto ou algum compromisso inconsiderado, e seu marido, sabendo, não disser nada naquele dia, seus votos serão válidos, assim como os compromissos tomados. Então José, sabendo do voto de consagração de Maria a Deus, como era um homem bom e justo, ele provavelmente acolheu o voto de Maria, porque era previsto na própria lei judaica, no livro dos Números. Mas se o marido, no dia em que tiver conhecimento, desaprová-lo, serão nulos o seu voto e o compromisso tomados inconsideradamente, e o Senhor o repudiará. O voto de uma viúva ou de uma mulher repudiada, aquele a quem o marido dava divórcio, e toda obrigação que ela se impuser a si mesma, será válida para ela. A mulher que está em casa de seu marido, se obrigar com voto ou se impuser uma obrigação ou juramento, desde que o marido, ao sabê-lo, nada diga nem se oponha, todos os seus votos serão válidos, bem como todo compromisso que ela tiver tomado. Então vejam que há 3 situações em que o voto, a consagração, são sagrados. Feito por uma mulher jovem e solteira, o caso de Maria. Feito por uma mulher casada e feito por uma viúva ou uma mulher divorciada. Então, esse voto existia em Israel, vem do mais profundo do judaísmo e ocorria naquele momento. E esse é o voto que as fontes indicam que Maria o fez. José era um homem justo e aceitou os votos de Maria, mulher, jovem e solteira. Por isso as fontes dizem que Maria não teve outros filhos, apenas Jesus, o primogênito, e nenhum outro. Mas há outros dados importantes. Em Mateus 13, 53 e 57, após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos ficavam admirados e se perguntavam:
De onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Ele está em Nazaré, onde Jesus cresceu. Jesus nasce em Belém, volta, depois da perseguição de Herodes, no Egito, ele volta, se estabelece em Nazaré e depois ele adota como sua cidade na vida pública Cafarnaum, que é a cidade de Pedro. Então ele vai a Nazaré e todos ficam admirados pela sua sabedoria e perguntam: não é este o filho do carpinteiro, ou seja, de José? Não é Maria sua mãe? Eles identificam precisamente Jesus. É um vilarejo pequeno, lembrem-se disso. Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós, no vilarejo? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Mas o próprio Mateus, no final do seu evangelho, Mateus 27, 55 a 56, quando Jesus está crucificado, Mateus diz: havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam, tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Atenção, quem são as mulheres? Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, aqueles irmãos de Jesus que aparecem aqui, que são Tiago, José, Simão e Judas, Tiago e José são filhos de uma outra Maria, Maria de Cleofas, que aparece em outro evangelho. E a mãe dos filhos de Zebedeu é Salomé. Então vejam, os que aparecem como irmãos de Jesus são filhos de Maria de Cleofas, mas são considerados irmãos de Jesus. Outro ponto muito importante e que dá base à terceira e última parte do Ave Maria. João 19, 26 a 27. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. Então, quando Jesus está crucificado, Maria estava ao pé da cruz. Por isso, a terceira e última parte do Ave Maria é: Santa Maria, Mãe de Deus. Lembrem, filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe de Deus do seu Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa é a base bíblica dessa terceira parte do Ave Maria. Então, todo o Ave Maria é baseado na própria Bíblia. E isso é importante para nós católicos, quando dizem que nós não temos base bíblica para as nossas situações. Mas aqui é muito interessante, uma outra questão jurídica. Nós vimos muito isso no livro de Ruth. Se vocês se lembrarem, Noemi era da tribo de Judá, imigrou, casou-se, teve 2 filhos, os 2 filhos se casaram, mas as 3 ficaram viúvas. Quando alguém no judaísmo ficava viúva e sem filhos, bom, em primeiro lugar, se ficava viúva, eram os filhos que deveriam tomar conta dessa mãe viúva. Se ficava sem filhos, eles deviam procurar os parentes mais próximos, que foi o que Ruth e Noemi fizeram. Eles voltaram para Israel. E Ruth depois vinha a ser a tataravó. Ruth, uma estrangeira, na genealogia de Mateus, vinha a ser uma da tataravó de Jesus. Então o que acontece? Maria tem um único filho. Esse filho acaba de morrer na cruz. Ela já é viúva. Quem deveria tomar conta dela? Segundo a lei judaica, deveriam ser os outros filhos supostos de Maria. Mas como ela não tinha outros filhos, Jesus na cruz se preocupa com o futuro da sua mãe, viúva e cujo filho único acaba de falecer. Então o que ela faz? Jesus o que faz? Entrega a João, o discípulo amado, que não é
dos irmãos, sequer nomeado irmãos de Jesus, porque João não é de Nazaré. Atenção, João não é de Nazaré. Então, aí nós vemos aonde estão os supostos filhos de Maria. Pela lei judaica, e aquilo era sagrado, como a primogenitura, pela lei judaica, se Maria tivesse filhos, outros filhos e filhas, deveria ir com eles. Mas como pelo visto não aparece ninguém, Jesus, filho único, entrega sua mãe a João. E para nós tem a simbologia de que também João toma conta da igreja e a igreja Maria toma conta de João, dos discípulos. Uma outra situação. Não há nenhuma menção bíblica que fale dos filhos de Maria. A única menção bíblica que nós temos são aquelas dos irmãos de Jesus. Mas filhos de Maria não aparecem absolutamente em nenhum lugar. Então, todas essas evidências nos mostram que, efetivamente, Jesus era filho único e, por isso, Maria continuou virgem depois do parto. Essa tradição da virgindade antes, durante e depois, ela vem da primitiva comunidade cristã, do primeiro século cristão, e é comum ao Ocidente e ao Oriente. Bom, no Oriente, então, é uma coisa impressionante, uma coisa realmente muito, muito forte. Então, a conclusão que nós chegamos... um outro detalhe. Lendo outros trechos da Bíblia, como, por exemplo, o episódio de Abraão e de Lot, em um determinado momento dizem que Abraão e Lot são irmãos. Em outro momento, versículos seguintes, que Abraão era tio e Lot era sobrinho. Ou no livro de Tobias, Tobias chama Sara de minha irmã. Em outro momento, ele quer desposar a parente. Então, o termo irmão e irmã era muito mais amplo, eram parentes próximos ou dessa mesma comunidade. Então, a conclusão que nós chegamos é que os chamados irmãos de Jesus não são filhos de Maria. Esse é o ponto principal. Mais para frente, é muito bonito, a última menção que nós temos de Maria aparece já nos Atos dos Apóstolos. 1 versículo 14. Já houve a ressurreição de Jesus, eles estão reunidos, e antes do Pentecostes aparece esse versículo que diz: todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, porque haviam irmãos de Jesus entre os apóstolos, como nós vimos o caso de Tiago e de José. E aí se dá, justamente no episódio de Pentecostes, o nascimento da igreja. E por isso Maria também é considerada mãe da igreja. Ainda no Apocalipse, há uma citação, Apocalipse 12, 1-6, que se também leva a Maria e a igreja. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. São as representações de Maria que nós temos nas suas aparições hoje em dia, como em Lourdes, na aparição de Rua de Bac, Nossa Senhora das Graças e outras mais. Ela estava grávida, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas e as atirou à terra. Então há uma luta, a mulher foge, é uma luta entre o dragão e o anjo que vai derrotá-lo. Então essa mulher faz um paralelo justamente com Gênesis, em que a mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso, nessas mesmas imagens, nós temos Maria pisando uma serpente. É esse o sentido. Basicamente, esses seriam os pontos bíblicos, digamos, que eu queria compartilhar com vocês sobre Maria. Haveriam outras relações, como eu disse, não é possível fazer um pequeno curso de Mariologia. Mas eu queria deixar alguns apontamentos históricos e principalmente arqueológicos que comprovam a veneração antiga de Maria. Santo Irineu de Lyon, no século II, ou seja, ano 100 e alguma coisa,
do nascimento de Cristo, já descreveu Maria como a nova Eva, porque ela, através do seu sim, fez frente ao não de Eva. E é um hino muito antigo que aparece hoje na liturgia das horas, que diz: de Eva o nome muda, ave te saúda, e faz referência à Anunciação. Mas a arqueologia tem trazido algumas coisas muito importantes para nós. Vem em nosso auxílio demonstrando como já em seus primórdios, quando a igreja não tinha liberdade e sofria perseguição, brotava a veneração de Maria. O mais antigo hino mariano já aparece num papiro, num manuscrito, no século III, ou seja, estamos nos anos 200 e algo. E esse hino é o famoso Sub Tuum Praesidium. Então, nos anos 200 já havia hinos compostos a Maria, porque muitos dizem que Maria seria uma invenção medieval da Igreja Católica. Não, no século III, nos anos 200, ela já aparece ali. A outra representação, a mais antiga representação mariana que se tem notícia, está nas catacumbas de Priscila, em Roma, e também remonta ao início do século III, mais ou menos o ano 250 depois de Cristo. Já aparece Maria com o menino Jesus na mão. Catacumbas, a igreja estava sob perseguição. Quase que 100 anos depois é que haverá a liberdade. Então vejam como a arqueologia já nos vai dando essas informações. Muito interessante por um outro caminho é a famosa Casa de Maria em Éfesos, na atual Turquia. Nós aqui temos que remontar a beata Ana Caterina Emmerich. Ela, no final do século XVIII, começo do século XIX, foi uma religiosa que ficou inválida e depois houve uma perseguição religiosa. Ela acabou pobre, morrendo na casa de uma viúva que a acolheu, mas ela, inválida, nunca tinha saído do seu povoado local, mas ela teve visões. Essas visões foram coletadas pelo seu confessor e foram transmitidas desde então para nós. E ela descreve com tanta fidelidade alguns lugares que os arqueólogos ficaram muito impressionados e foram verificar a autenticidade daquilo. Ela faleceu, se não me engano, em 1817, mais ou menos 40 anos depois. Religiosas brigidinas de Istambul e franciscanos de Istambul, um deles arqueólogo, decidiram procurar a descrição da casa de Maria em Éfeso e acharam tal e qual eles tinham dito. A casa estava soterrada, estava numa colina perto das ruínas da cidade de Éfeso. Eles escavaram no local e encontraram uma antiga capelinha do século III, início do IV, quando houve liberdade da igreja. Mas escavando mais profundo, encontraram as bases de uma pequena casa do século I e descobriram na região já a tradição oral da Casa de Maria. Tudo indica que, quando houve a perseguição em Jerusalém, após a morte de Tiago, a dispersão, a morte do primeiro mártir, Santo Estevão, João teria levado Maria a Éfesos, e João teria permanecido ali durante muito tempo. E essa seria a casa de Maria. Em cima, eles encontraram a gruta descrita pela beata Ana Caterina Emmerich, onde teria sido colocado o corpo de Maria e da onde ocorreu a ascensão de Maria. É muito interessante, no Oriente não se fala da assunção de Maria, se fala da dormição de Maria, porque Maria não teria morrido, ela simplesmente dormiu. E a arqueologia também em Roma é muito interessante. Até o século V em Roma não era possível sepultar pessoas dentro dos muros de Roma, por questões inclusive higiênicas de saúde, por causa das epidemias, da peste negra, da pandemia. Então não haviam restos mortais dentro dos muros de Roma e as pessoas eram sepultadas nas catacumbas ou nas necrópolis, fora dos muros de Roma. Então, por exemplo, na necrópolis ostiense,
onde sai a via que vai para o porto de Óstia, foi sepultado São Paulo, onde hoje surge a igreja de São Paulo fora dos muros. Necrópolis significa em grego cidade dos mortos. Pedro, por sua vez, foi sepultado do outro lado do rio, também fora dos muros, na necrópole vaticana. Mas o que ocorre? No século III, quando existe a liberdade religiosa e se constroem as igrejas, desde aquela época se colocam debaixo do altar restos mortais de um santo. Ainda hoje, quando uma igreja é construída, alguma relíquia dos santos é colocada ali. Quais eram os santos do século III e IV? Os mártires das perseguições religiosas. Então, restos humanos começam a ser levados discretamente para baixo dos altares nas igrejas. Só que então os cristãos, com a queda de Roma, em 476, querem ser sepultados próximos aos seus mártires. Então surge a igreja e surge o cementerium, que é uma palavra que vem tanto do grego quanto do latim, que significa dormitório. Porque o cristão não morre, ele dorme e espera a ressurreição. Daí a relação com a dormição de Maria. A própria beata, nos escritos da própria beata Ana Caterina Emmerich, ela também mostra que em determinado momento Maria, ainda com forças, quis voltar a Jerusalém, as perseguições tinham diminuído e ela volta a Jerusalém porque ela quer reviver os passos de Jesus em Jerusalém. E dá origem a quê? A Via Sacra. Então, a Via Sacra tem também uma origem mariana. Mas o que ocorreu? Ela já tinha idade para a época, e ela ficou muito enferma, segundo as visões de Ana Caterina, e quase faleceu em Jerusalém. E por isso prepararam um túmulo em Jerusalém, que é a chamada Abadia da Dormição de Maria, que existe lá. E o túmulo está vazio. Porque ela se curou, retornou a Éfeso e ali é que ocorreu, propriamente dita, a dormição de Maria. Então, com essas duas últimas referências arqueológicas, mas também místicas, eu queria deixar claro que a arqueologia também e a história vêm em nosso socorro na nossa grande veneração a Maria. Então vamos nos recordar que Maria não é Deus, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas Maria é única, filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Deus Filho. A Deus unitrino nós adoramos, a Maria nós veneramos. Essa é a correta devoção que nós cristãos católicos devemos ter a Maria. Há muitas outras discussões, mesmo os reformadores protestantes, num primeiro momento, aceitavam sem problemas Maria. Depois é que a situação foi mudando um pouco. Mas, até nos primeiros momentos, Calvino, Lutero, aceitavam Maria como mãe de Jesus, aceitavam a virgindade de Maria, aceitavam tudo aquilo. Mas hoje outras versões questionam toda essa situação. Então nós agradecemos essa pessoa única que Deus nos deu, que é Maria, que é a mãe de Jesus, a mãe da igreja e a nossa mãe também. E assim eu termino essa exposição. Essa casa de Maria em Éfeso, quem não conheceu e tiver a oportunidade de conhecer, conheçam, porque Maria ali é venerada pelos cristãos católicos, pelos muçulmanos e inclusive pelos judeus, pela pequena comunidade judia que sobreviveu na Turquia, veneram Maria porque ela foi uma boa judia. Fiquei muito impressionado com isso. Então, é um lugar de peregrinação das 3 religiões monoteístas. Por isso os papas têm visitado Éfeso, por esse motivo. E para nós, essa casinha de Éfeso tão pequenininha tem um sentido transcendental. Nós dizemos que nós rezamos
pedimos o que nós queremos, desejamos para Deus, mas que Ele não nos responde. Não é verdade. Cada vez que nós lermos ou escutarmos a palavra de Deus, e aquela palavra ou aquela expressão tocar o nosso coração, aquilo é a resposta de Deus para nós. Aquilo é palavra de vida de Deus para nós aqui e agora. Então, o que aconteceu com Maria naquele momento? Ela na anunciação, através do anjo, recebeu a palavra de Deus. Ela ficou perturbada, aquilo tocou o seu coração. E ela percebeu que aquilo era palavra de Deus. E o que a gente faz com a palavra de Deus? Nós a colocamos em prática. Vamos recordar também que nós podemos pedir o que nós quisermos a Deus, mas Deus vai nos dar não necessariamente o que nós pedimos, mas com certeza aquilo que nós precisamos. E por isso muitas vezes as pessoas têm decepções. E como eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Um bom discernimento está na palavra de Deus, Gálatas 5, 13 a 26. Esse trecho eu vou pegar porque merece ser lido. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são estas. Então, atenção às palavras que eu vou dizer. Se nós estivermos vivendo alguma dessas palavras, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito. Então, se os frutos das nossas ações forem algumas dessas que eu vou ler agora, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Então, esse é um discernimento claro de como perceber se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Se eu não fizer a vontade de Deus, vão aparecer os frutos da carne, imediatamente. E isso não é dele. Agora, se aparecerem os frutos do Espírito, eu estou ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática. Nós vimos aqui, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que ouvem a palavra do Pai e a colocam em prática. Então, o discernimento de saber se estamos fazendo a vontade de Deus a nosso respeito é esse. Bom, a casa de Loreto, também chamada Casa de Lari, o santuário da Sagrada Família em Loreto, na Itália, tem uma história muito interessante. Tudo indica, na recuperação arqueológica, que quando os muçulmanos invadiram toda a área de Israel, no século VI, VII, uma família italiana conseguiu retirar parte do que seria a casa de Maria, e essa família tinha o sobrenome Angeli, e levaram esses restos da casa de Maria para a Itália e o colocaram numa propriedade sua que está justamente em Loreto.
Então daí veio a tradição, a lenda de que a casa de Maria de Loreto teria sido transportada por anjos, que angeli em italiano significa anjos, mas na realidade foi a família Angeli que fizeram. Mais recentemente, os arqueólogos analisaram os restos da casa de Loreto com os restos da casa que está em Nazaré. É a mesma pedra, do mesmo período e a mesma estrutura. Então, esse é o sentido da casa de Loreto. E vale a pena, é outro santuário de Maria que vale a pena também visitar. É interessante a questão dos dogmas, eles foram evoluindo com a história da igreja e principalmente através dos concílios da igreja. Então, por exemplo, nós mencionamos Éfeso. No ano 470 e algo, houve o concílio de Éfeso, onde foi um primeiro dogma foi proclamado, que Maria é a mãe de Deus. Ou seja, ela é a mãe de Jesus e, portanto, ela é a mãe de Deus. É um conceito que em grego é muito importante, Theotokos, a mãe de Deus. E até então, até o século V, por exemplo, não se representava Cristo crucificado. Cristo era representado ou como o orante, com as mãos abertas, no sentido de oração. Nós vemos isso nas catacumbas, ou como o bom pastor, como ovelha, aqui nos ombros, ou na Santa Ceia. Então, apenas quando no concílio de Éfeso, Maria é mãe de Deus e mãe de Jesus, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, a cruz deixa de ser algo escandaloso, algo vergonhoso, e passa de cruz para ser árvore da vida. E nós descobrimos que Jesus, então, ele morre na cruz como homem pela humanidade, mas ressurge da cruz como Deus para levar a humanidade consigo. Então, são dois movimentos que nós temos relacionados com esse dogma. Atenção, a encarnação, Jesus se faz homem, e a ressurreição e a ascensão, o homem, Jesus, volta a Deus como Filho de Deus. Então, Deus que se faz homem, o homem que chega a Deus. Isso para nós é muito importante. O outro dogma é a Imaculada Conceição. Quer dizer, uma mulher única como Maria, simultaneamente filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Deus Filho, desde o princípio ela teria sido concebida sem pecado. Isso é a Imaculada Conceição. E que aparece já em Lourdes, na aparição mariana de Lourdes. E um pouquinho antes foi proclamado esse dogma no século, acho que 1850 mais ou menos, não lembro a data exatamente, no século XIX. 54, não me recordava da data exata, obrigado. E a aparição de Lourdes é mais ou menos nessa época. Os outros dois dogmas eu já mencionei aqui nos escritos. Um deles é a maternidade virginal de Maria. Então Maria, ela era virgem na concepção e também no nascimento e depois do nascimento. E o quarto e último dogma é o da Assunção de Maria, que já era muito importante no Ocidente, mas que foi reconhecido também no Oriente, mas que foi reconhecido também no Ocidente. Então, esses são os 4 dogmas marianos. Muitos deles foram defendidos já muitos séculos antes. Por exemplo, Santo Anselmo de Aosta, ele já defendia a Imaculada Conceição de Maria no século XIII, mas apenas tivemos que esperar o século XIX para que ele fosse efetivamente confirmado pela própria Igreja. Mas a ideia de todos esses dogmas já vem da primitiva comunidade cristã, mas foram desenvolvidos pelo magistério da Igreja. Então, o dogma é sempre relacionado ao magistério da Igreja ao longo da história. Eu vou explicando então, é sempre uma boa oportunidade de catequese. O que simboliza abençoar?
Abençoar significa o bem dizer. O bem é sumo Deus. É desejar o bem para aquelas pessoas, para aquelas situações, ou para as pessoas que receberem os objetos sacros. Mas é desejar o bem, que Deus esteja com elas, mas também tem uma contrapartida, que as pessoas estejam com Deus. Então não é só receber, é dar também. Isso é fundamental. Eu estou com a água benta, e a água benta o que simboliza? O nosso batismo, que quer dizer sim a Deus e não a tudo aquilo que separa e que divide. E significa também que nós devemos aceitar a vontade de Deus a nosso respeito, carregar as nossas cruzes, ajudar os demais a carregarem as suas, mas recordando sempre que a cruz não é fracasso, é história de salvação, sejam elas quais forem. A cruz é a árvore da vida, lembrem-se disso. Amém. Então agora eu vou aspergir a distância com a água benta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.